Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade a vocês. Muito obrigado. Vamos pro vídeo. A primeira turma do Supremo condenou a Débora a 14 anos de prisão por envolvimento na suposta trama golpista. Vou te falar uma coisa, Adalberto Piotto, a gente sabe que dor de dente por si só é uma tortura. A defesa fez esse pedido há 2 meses, em maio, e até agora ainda não obteve uma resposta. Mas, para além da tortura da dor de dente, tem o risco também de uma infecção dentária e que pode levar o risco, né, de atingir o coração e matar uma pessoa. É altíssimo. Veja só, né? Agora a gente é obrigado a discutir se ela pode ou não pode fazer uma consulta e dar andamento, dar continuidade a um tratamento dentário, que sim, está na legislação, é direito do preso a ter assistência médica e odontológica. Só que, de novo, vamos ao princípio da coisa, essa moça sequer deveria estar presa, ela jamais deveria ter sido condenada. Não nesta proporção. Foi lá, pintou de batom, mas convenhamos, meia dúzia de cesta básica e está ótimo, já resolveu o problema. A gente já viu coisa muito mais grave da esquerda e nunca foi tomada nenhuma providência. Mais que isso, ela jamais deveria ter sido julgada dentro do Supremo Tribunal Federal, porque ela não tem foro por prerrogativa de função, o tal do foro privilegiado. Esse é o princípio da coisa. Esse julgamento não deveria ter acontecido da forma como aconteceu, portanto, ela não deveria ter sido condenada. E se condenada, deveria ser nula a sentença. Uma vez nula, ela poderia ir ao dentista quando ela quisesse. Mas aí você tem uma outra coisa que piora, só piora a situação. Um ministro do Supremo vira juiz de execução nesse caso específico. Aí você tem que pedir para o ministro do Supremo que, convenhamos, embora seja o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo tem outras coisas para cuidar. O ministro do Supremo vai ser consultado sobre constitucionalidade. Na verdade, deveria ser a única função da corte. Não, se metem em tudo. Aí eu tenho ali, claro, tantos presos que não deveriam ter sido condenados pelo Supremo, jamais deveriam estar nessa vara criminal do Alexandre de Moraes, que ele é tudo nesse caso, ele julgou, ele condenou, ele era vítima e tudo mais, e agora é o juiz de execução também, e ele vai lá e vai decidir sobre se ela deve ou não deve. Um juiz ali da cidade deveria fazer isso, ali da região. Sim, devem chegar vários, né? Presos em prisão domiciliar que precisam de atendimento médico, um tratamento. As pessoas são pessoas, né? São humanos, em algum momento elas podem precisar de alguma coisa. Decide. 2 meses de espera. Mas ela está 2 meses de espera porque ela tem 14 anos de prisão, completamente absurdo, num julgamento que jamais deveria ter acontecido. A gente não pode perder o princípio das coisas, como começou tudo isso. Augusto, Ana e Dani, eu fiquei alguns dias de férias e tentei ficar alguns dias sem ver o noticiário. E fiquei poucos dias, 4, 5 dias. Quando eu voltei, você não acredita nas coisas que estão acontecendo no país. A gente está falando disso todo dia. Mas quando você imagina, fala assim, mas teve um ministro cuja mulher recebeu um contrato, assinou um contrato de 129 milhões com o Vorcaro para ter tráfico de influência. Só isso, não justifica outra coisa, porque o escritório da dona Viviane não tinha, digamos, cabedal, né, para ser mais que isso. Era o ministro, era o alvo. O Supremo não disse ainda de quem era o telefone, era só dizer, quem estava usando esse telefone? Não disse nada disso ainda. O ministro continua julgando, agora decidiu em relação à carta do presidente Bolsonaro, lida pelo Flávio Bolsonaro. Agora nós estamos aqui de novo, a Débora, que jamais deveria ter sido condenada pelo que ela fez, jamais deveria ter sido julgada no Supremo, jamais deveria estar com uma pena de 14, jamais deveria ter que pedir para poder ir no dentista. Como é que pode? Tudo isso está acontecendo. Sabe, o princípio das coisas está lá, está tudo errado. Agora vamos discutir tecnicidade, se ela pode ou não pode, se ela tem direito ou não, se o ministro tem que julgar mais rápido ou mais devagar. Por que ela não deveria ter sido condenada? Mas o caso da Débora é um só, nós temos vários outros. Augusto menciona essa história falou hoje, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes. Ele não respondeu sobre os 129 milhões, ele não acha que ele tem que responder. Não falou nada. Mas mais que isso, eu não vejo a OAB preocupada com isso. Eu não vou nem pedir para a OAB ir, porque a Associação Brasileira de Imprensa, que lá atrás se juntou para pedir o impeachment do Collor, junto com a ABI assina aquele pedido para o ministro Alexandre de Moraes barrar a dosimetria. É um dos signatários daquilo. A Associação Brasileira de Imprensa é signatária para
descumprir uma decisão plena e soberana do Congresso Nacional que votou a dosimetria. A gente vive nessa coisa toda, as pessoas estão, obviamente, preocupadas em pagar as contas, e é natural, viver no Brasil não é difícil, mas a gente não pode perder de vista essas coisas todas. Você fica uns dias, você fala, mas isso aí está acontecendo mesmo? Eu falava isso para mim mesmo, que saí outro dia de férias, voltei agora. Você fala, não é possível, não está acontecendo tudo isso. E se normaliza. Você não vê juristas, raros são os juristas que estão se manifestando com relação a isso. Os abusos todos estão acontecendo. Aí vem a Genial Quest e diz que o Lula aumentou a diferença num país que está aos frangalhos pela gestão completamente incompetente dele. Aumentou o número de população de rua. É quase o dobro na gestão Lula agora. Basta ver, anda nas cidades brasileiras, você vai ver o que tem de população de rua aqui em São Paulo, então é impressionante. A gente já vai ouvir o Augusto Nunes também sobre esse Desculpa, caso. me estendi um pouco. Mas eu acho que vale fazer um convite para a nossa audiência também, Augusto, porque no nosso canal, aqui no YouTube, tem uma entrevista exclusiva justamente com a Débora do Batom, o nosso jornalista, nosso colega da casa, o Christian Costa, fez essa entrevista com ela, está disponível, está aberta no nosso canal. É simples para você encontrar, é só você entrar no nosso canal, você vai lá na barra de pesquisa, se você escrever Débora, já vai aparecer de primeira o vídeo aí, onde ela abre o coração, ela falou pela primeira vez depois da prisão, enfim, então tenho certeza que você também vai se sensibilizar, porque foi de fato uma entrevista muito comovente, conduzida pelo Christian. Diga. É fundamental ver essa entrevista porque, entre outras coisas, a Débora diz que tem medo de ir até o fim do jardim, ela tem na casa dela, do gramado, na casa dela, porque ali a tornozeleira eletrônica pode dar sinais. Isso. E aí ela será perseguida, será presa para ver o que aconteceu, porque vai ser acusada de tentar escapar daquilo. Botar uma tornozeleira eletrônica para quê? Sim. Por que impedir que ela faça o tratamento dentário? Isso é um absurdo. Isso já deveria provocar uma onda de indignação que tem faltado no Brasil. Não é possível que a população brasileira continue tolerando por tempo indeterminado esse absurdo que está acontecendo. O Alexandre de Moraes, repito, não tem condições de julgar coisa alguma. Agora ele está decidindo se uma pessoa pode tratar os dentes. Como é que pode um cara fazer isso sem contar para nós o que é que ele fez aí para conseguir, para dobrar, para multiplicar por 5 o patrimônio imobiliário dele? Ele ganhou mais que esses milhões do Vorcaro. Ele comprou imóveis à vista. E eles acham que a gente vai esquecer? Agora, quando virá o julgamento disso? A eleição, pelo menos, tem que servir para isso. Não é possível votar em algum senador que não seja favorável ao impeachment do Supremo, de ministros do Supremo, começando pelo Alexandre de Moraes e pelo Dias Toffoli. Não é possível perder essa chance. Pois o Lula acha que isso aí está certíssimo e que a prisão dele é que foi injusta. Diga, Ana. Bom, Dani, eu ia exatamente recomendar a entrevista da Débora e, olha, eu recomendo uma caixa de lenços, viu, do lado, porque é de engasgar, viu, Daniel? A entrevista é de engasgar, porque você não acredita que em 2026 o Brasil cometa aquele tipo de atrocidade. Tudo que ela fala, o medo, o pânico da tornozeleira apitar no jardim de casa. A gente sabe de histórias de idosos que conseguiram a prisão domiciliar e que estão com tornozeleiras, idosos que sempre iam à missa ou ao culto aos domingos, e que não vão, porque tem medo da tornozeleira apitar ali na missa, no culto. Então, o Daniel, eu vou puxar uma palavra do comentário do Piotto, é a normalização
né, do que é errado, porque essa barbaridade que está sendo cometida contra o Brasil e na pele de pessoas honestas, como a Débora, por exemplo, essa barbárie veio a conta-gotas, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, vista grossa da imprensa, é contra um bolsonarista, então não tem problema, é contra um eleitor de direita, é contra uma mulher de direita, aí misoginia não tem problema. Então, essa normalização agora da esmola jurídica, deixa tratar de dente, deixa o presidente Bolsonaro ficar em casa, coitado. Meu Deus do céu! O presidente Bolsonaro, ele tem graves sequelas da facada até hoje. Até hoje. Então, Daniel, eu não sei em que momento nós vamos conseguir virar essa fita contra a normalização da barbárie a conta-gotas, a normalização da esmola jurídica. Não, olha como eu sou humano. Vou deixar a Débora continuar um tratamento dentário. Então, Daniel, é tudo muito triste, né? Porque eu que acompanho de perto a história do Felipe Martins também, o Felipe Martins está numa cela, num cubículo menor do que a lei permite, no frio, com as paredes geladas, né? Até, Daniel, se me permite dar uma pequena atualização aqui, já que a nossa audiência sempre pergunta do caso do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, eu repito, o caso continua sob sigilo da justiça americana, mas agora o caso está entrando nas últimas semanas, ali daqueles 90 dias em que o juiz pediu alguns trâmites burocráticos e legais dentro do contexto do caso. Nós estamos entrando nas duas semanas, nas duas últimas semanas desses 90 dias. Então, daqui a pouco nós teremos mais notícias sobre o Felipe Martins, que teve que trocar de advogado aqui nos Estados Unidos também. E aí as razões pelas quais o Felipe teve que trocar de advogado, isso depois ele falará através da própria defesa dele, mas agora realmente como ajudar o Felipe é deixar que tudo continue sob segredo de justiça, porque já basta a justiça americana, claro, né, que é justa, porque já basta o que ele está sofrendo no Brasil e ele que não se sucumbe, não se ajoelha diante até das esmolas do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que é doido, faz de tudo para que o Felipe faça uma delação. Fala, meu pessoal. Tô meio gripado. Estamos aqui no Correio do Povo, o site que traz a verdade ao povo. Moraes dá 7 dias para a PGR opinar sobre a cautela de Bolsonaro. Meu pessoal, o Bolsonaro aí é, é Moraes dá 7 dias para a PGR opinar sobre cautela de Bolsonaro. Defesa alega que o ex-presidente jamais soube que a cautela seria publicada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu o prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República opinar Jair Bolsonaro descumprir medidas cautelares. Após o filho Flávio Bolsonaro e a carta do ex-presidente das redes sociais despachou, foi publicado na tarde desta quarta-feira, dia 15, em prisão domiciliar. Bolsonaro está proibido de utilizar as redes sociais, seja diretamente ou por meio de terceiro na última segunda-feira, dia 13. Moraes proibiu visitas de Flávio Bolsonaro por 90 dias.
A defesa de Bolsonaro se manifesta em manifestação enviada a Moraes nesta quarta-feira. A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ex-presidente jamais soube da carta seria publicizada, tampouco houve qualquer orientação, ajuste ou combinação prévia acerca da utilização nas redes sociais para esse fim. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.